16. Será o salmo aqui que meditaremos e após entoaremos ao Senhor. Para que tudo que façamos aqui venha a exaltar o teu santo nome. Amém? Busque isso no Senhor, peça isso agora em suas orações. Vamos orar? Eterno Deus, Pai eterno, queremos neste momento lhe buscar mais uma vez, de forma a nos prepararmos para este culto. Mais um domingo, Deus, neste dia do Senhor, que o Senhor nos coloca aqui nesta casa, para lhe buscar, para lhe louvar, para lhe agradecer. Obrigado, Deus, pois é um privilégio estar reunido aqui com os meus irmãos para cultuar ao Senhor. Muito obrigado. Mas precisamos, Senhor Deus, da Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos fazer aqui, Deus, realizar juntos um culto que lhe seja aprazível, que lhe seja, Deus, agradável. Nos capacite a isso, Senhor. Nos dando a fidelidade às Escrituras. Nos dando entendimento sobre tudo que faremos aqui. Desde o louvor, Deus, que sejam louvores que exaltem ao Senhor. Que possamos entender aquilo que estamos cantando. Cantar de coração, com alegria, porque o Senhor é um Deus majestoso, glorioso, maravilhoso, que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por este momento. Que este culto seja conduzido conforme a Sua vontade. Assim oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Salmo 16, Salmo de Davi, vai dizer o seguinte: preserva-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho a minha confiança. Ó minha alma, Tu dissestes ao Senhor, Tu és meu Senhor, minha bondade não se estende a Ti, mas aos santos que estão na terra e aos íntegros em quem está todo o meu prazer. Suas dores se multiplicarão, aqueles que se apressam atrás de outro Deus. Suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei. Não tomarei os seus nomes em meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e no meu cálice tu mantens a minha sorte. As linhas caem-me em lugares desagradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Eu bendirei o Senhor, que me aconselha. Meus rins também me instruem nas temporadas da noite. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita, eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança, porque Tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o Teu santo veja corrupção. Mostrar-me-ás a vereda da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, a Tua mão direita há prazeres para sempre. Amados, aqui está o salmo que expressa a confiança de Davi. É maravilhoso ler esses salmos, e diversas vezes ele expressa isso. É um fato em que devemos aqui juntos cantar: o Deus da nossa confiança, a nossa torre forte, o nosso abrigo. E é isso que ele diz no verso 1: preserva-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho a minha confiança. Amados, isso é algo que devemos exaltar no Senhor. Por que confiamos nele? Porque Ele é fiel nos seus feitos. Ele cuida dos seus. Davi, ao mesmo tempo, se recomenda a isso. Ele diz que o prazer do Senhor está nos santos que estão na terra. No verso 3, aos íntegros em que está todo o meu prazer.
Nós, irmãos, somos justificados em Cristo. Apesar de ainda cometermos pecados, somos totalmente lavados pelo seu sangue. Se Deus olha para os seus remidos, Ele olha com esses olhos, com todo o prazer, porque estão banhados com o sangue de Cristo. E isso devemos cantar. Ele ainda diz que ofertas a outros deuses, bebidas, isso Ele não fará, porque sua confiança está firmada no Senhor. Você pode cantar isso? Podemos juntos aqui exaltar a nosso Deus? Ele diz no 5, o Senhor é a porção da minha herança. Olha a confiança. E do meu cálice tu mantens a minha sorte. Providência. O Senhor cuida dos seus. Ele diz que as linhas, ou seja, até onde se estende os territórios, aonde Davi está, são agradáveis esses lugares. Porque ele sabe que é Deus que está o levando ali. E ele encerra, irmãos, nos últimos versos, dizendo, eu bendirei o Senhor, que me aconselha, que me ensina, até mesmo as minhas entranhas à noite me ensinam. É Deus que coloca isso em nós. Portanto, o meu coração está alegre, e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança. Mesmo quando morrermos, essa esperança nunca será destruída. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos mostra que é poderoso sobre esses eventos. Verso 10. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, e essa é a nossa certeza. Nós que cremos em Cristo, nem farás com que teu santo veja corrupção. Mostra-me as veredas da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. E é isso que ansiamos. E é para isso que estamos aqui. Que você possa, junto comigo, irmãos, todos juntos, cantar ao Senhor com base no Salmo 16. Vamos ficar de pé e vamos salmodiar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvamos ao nosso Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti eu não tenho, e nos teus santos está o meu prazer. Há muitas condições, penalidades mil, pra quem Deus explorar o Senhor, jamais darei sacrifício atrás deuses. A quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenha de vida as amenas, minha herança formosa e sem par. Desde
vamos cantar. Louvemos juntos. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pegando lá que me sustém, na tempestade ao seguirão. Com grande amor, profunda paz, em meio à luz, regarás mais. Consolador, és tudo em mim, firma estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas agradou por mim morrer. Milagre do próprio Deus, a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou, foi sepultada nossa luz, travada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do meu pecado me livrou, então sobreviveu, pelo seu sangue que perdeu, não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar, no seu poder eu viverei, com grande amor, profunda paz, em meio à luz, regarás, consolador, és tudo em mim, firma estou em seu amor. Amém. Salmo 96 é o texto que eu vou utilizar para embasar o nosso momento de gratidão. Verso 8 e verso 9 do Salmo 96. E se você veio preparado para ofertar na casa de Deus, após a leitura e explicação do texto, você poderá então estar realizando a sua oferta. Salmo 96, verso 8 e 9, o salmista diz o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao Senhor, trazei uma oferta,
e chegai aos seus atos. Verso 9. Ó, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Estamos aqui reunidos em um ato de adoração ao nosso Deus. Viemos aqui para celebrar o nosso Salvador. E o texto nos diz: se acheguemos a Deus para ir trazer uma oferta aos seus atos. Isso, irmãos, o salmista relata como questão de glória, de dar glória ao nosso Deus, a glória devida ao nosso Senhor. Por quê? É um ato de gratidão. Quando Deus nos dá toda a providência de nos colocar nos nossos trabalhos, de também, irmãos, nos prover o alimento de nossas mesas, os nossos recursos, como somos gratos a Ele diante dos seus feitos, retribuindo ao Senhor com as ofertas. Isso é um ato de gratidão e que glorifica o nome de Deus. Se você veio preparado para isso, poderá então estar realizando. O Rodrigo vai me ajudar, passará no seu local, e você poderá então estar ofertando ao Senhor. Você que nos assiste e porventura queira ofertar, está aqui os dados marcados. Favorecido IBR Mogi das Cruzes, o CNPJ é o 39799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290 PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36 dígito 5. O CNPJ é a chave Pix, caso você queira, através aí das plataformas, ofertar ao Senhor. Deus abençoe a cada um. Que Deus nos dê sempre desta graça, desta provisão que não tem faltado à sua igreja. Gostaria de pedir nesse momento, nosso irmão Leonardo ficasse de pé e agradecesse ao Senhor por toda a provisão que Ele tem dado aqui nessa igreja, por todo o cuidado, pelo trabalho de cada irmão aqui que é ofertante nessa igreja. Que Deus continue a nos abençoar e a sustentar esse trabalho. Oremos. É Santo Deus Altíssimo, te agradecemos agora, Pai, por cada sustento que nos dá pelos nós, por cada um de nós. Sei que Ele dignifica. Obrigado por teu amor e tua compaixão para conosco. Eu agradeço, Pai, por nos dar a consciência de ajudar com a tua obra. Sabemos que tudo isso vem de ti para nós. E devolvemos a ti, Pai, e damos com amor, gratidão. Coloque em nossos corações e de quem ainda não tem essa consciência, Pai, e esse entendimento, Pai, possa dar com gratidão, de liberdade também, liberalidade, de todo o coração. Pedimos, Pai, abençoe-nos em nome de Deus, assim que Deus sustentar até hoje. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus tem cuidado de nós, né, irmãos? Tem provido. Vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 5, hoje. Paralítico do tanque de Betesda. Você já leu esse texto? Conhece ele? Vamos lá. João, capítulo 5. Do verso 1 ao 18, abordaremos aqui hoje. Diz o seguinte a palavra de Deus, essa leitura inicial eu farei na versão King James. Diz o seguinte: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Verso 4. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. Verso 5. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado
havia muito tempo. Disse: tu queres ficar são? Verso 7. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 9. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou, e aquele dia era o sabate. Verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia do sabate, não te é lícito carregar o teu leito. Verso 11. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma o teu leito e anda. Verso 12. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Verso 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Verso 15. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiram a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do sabate. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Verso 18 e último. Portanto, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui. Vamos orar? Que Deus nos conceda graça, que possamos aqui abordar esse texto com clareza e que as nossas vidas sejam conformadas a Cristo cada vez mais. Vamos orar. Eterno Deus, Deus de graça, Deus de amor, estamos aqui agora diante da Tua Palavra, diante do texto bíblico, a qual é totalmente importante, Deus, para as nossas vidas. É aquilo que nos santifica, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos corrige, Senhor. Eu peço, Pai de amor, que a Sua Palavra penetre em nossos corações, como uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Luz para os nossos pés. Ensina-nos, Deus, de sabedoria que vem do alto. Nos ajude, Deus. Nos ajude a entendermos esse texto. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos santificados. Que o Espírito Santo venha nos comunicar os princípios das Escrituras. Me ajude, Deus, a pregar e a anunciar o Teu Evangelho mais uma vez. Me dê força, me dê vitalidade, me dê entendimento, Senhor Deus. A sabedoria que é do Senhor, eu necessito. Mas, acima de tudo, a fidelidade às Escrituras. Que eu não fale nada da minha vontade, que eu fale daquilo que provém do Senhor. Me ajude e ajude essa igreja. Que possamos, neste momento, sermos trabalhados pelo Senhor. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui no início, então, do capítulo 5. Semana passada vimos a cura do filho do oficial, lembra? Jesus curou aquele jovem de longe, um oficial que veio até Cristo apenas por causa dos milagres, como um curandeiro, mas saiu totalmente transformado daquele encontro, crendo no Senhor Jesus Cristo. Hoje já estamos em Jerusalém. Hoje já estamos em um novo cenário. Como no capítulo 2 vimos ele vindo até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora estamos aqui num texto novamente para mais uma festa judaica. Mas algo importante nessa introdução deve ser feito para destacar o que ocorrerá nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de João. Os capítulos 5 a 7 descrevem a oposição que Jesus enfrentou na Judéia. O capítulo 6 registra a oposição na Galiléia, uma outra região. E o texto qual estamos relata a polêmica gerada pela cura de um homem doente no sábado, assinalando o início das hostilidades a Cristo.
Então aqui é um ponto-chave, onde se inicia a perseguição. Sabemos que no capítulo 2, após a purificação do templo, muitas coisas ocorreram ali. Mas podemos destacar o capítulo 5, que aqui abertamente, como diz a narrativa do apóstolo, as pessoas intentavam matá-lo, persegui-lo. O surto de hostilidade para com Cristo foi desencadeado por um incidente em um tanque em Jerusalém, conhecido como Betesda. A purificação do templo de Jesus já havia agitado esse antagonismo, como eu disse lá no capítulo 2. Mas a rejeição dos judeus hipócritas e a sua violação dos regulamentos judaicos tradicionalistas relativos ao sábado atiçou as chamas da oposição. Estamos diante de um evento onde verdadeiramente as pessoas desejavam matar o Cristo. Vamos entender isso diante de um milagre. O texto também vai nos ajudar a observar para que serve um milagre. Qual foi o ponto aonde este homem paralítico passou a crer? Assim como vimos no oficial, vai ser um texto importante para a nossa fé. Vai nos ensinar bastante. E para isso, eu te convido a entrar no texto, verso a verso, e vamos trabalhar aqui expositivamente. O verso 1 vai dizer o seguinte: o apóstolo João: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Lembrando que ele está na região da Galileia. Então o texto diz que depois destas coisas, e essa frase indica que esse incidente ocorreu um tempo indeterminado, dentro de um intervalo não determinado, após o ministério de Cristo na Galileia. João gravou apenas um evento a partir desse período, a cura do oficial do rei. Mas os evangelhos sinópticos relacionam muitos outros eventos até a sua chegada em Jerusalém, mas não são narrados por João devido ao foco na sua narrativa, devido ao objetivo que ele teve. Então ele focou em determinados assuntos e ocorrências. Jesus subiu a Jerusalém, diz o texto, para uma festa dos judeus. João refere-se a uma festa dos judeus 6 vezes neste evangelho. E este é o único que ele não identificou especificamente qual era a festa. Esta festa, provavelmente, meus irmãos, foi uma das 3 grandes festas realizadas. Ou a Páscoa, ou dos tabernáculos, ou de Pentecoste. Não podemos afirmar qual é, porque o texto não nos permite. Mas observe a conduta de Cristo. Mais uma vez, ele se dirigindo até Jerusalém para observar essas festas prescritas na lei. Era sábado, irmãos, como o verso 10 nos diz, onde Jesus passaria aquele dia e de que maneira? Pense comigo. Temos certeza de que ele não passaria de uma maneira profana, ou fazendo qualquer coisa frívola. O que ele faria? Faria o bem. Pois para ele era lícito fazer o bem no sábado. Ele está se dirigindo para cumprir a lei. Nenhum engano foi encontrado na pessoa de Cristo. Mais uma vez, Cristo então se preocupa em cumprir toda a lei, tendo uma conduta irrepreensível, sendo o nosso Salvador e Libertador. Até mesmo essas festas, ele cumpria. Até mesmo aquilo que era prefiguração do que viria, as sombras. Jesus está se preocupando em cumpri-las, para mostrar que ele está ressignificando todas essas coisas. O verso 1, então, nos situa em qual território estamos e o que está ocorrendo. Jesus então está saindo da região da Galileia, vindo para a região da Judéia, em específico para Jerusalém, observar uma festa. No verso 2, o narrador aqui, o apóstolo João, diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta.
Em Jerusalém, então, situado onde Jesus está se dirigindo, o evangelista diz que existe um portão chamado das ovelhas. No grego significa protípos, ou seja, de ou pertencente à ovelha. A referência é mais provável que a porta aqui referida por João é a mesma mencionada lá em Neemias, capítulo 3, verso 1. Localizado perto do canto nordeste da muralha de Jerusalém. Era provavelmente chamada assim porque por ela passavam muitas ovelhas para serem sacrificadas no templo, no pátio do templo, que ficava ali próximo. Ou seja, Jesus está se dirigindo justamente por este local. Ainda diz o texto que nessa região, nesta entrada, tinha um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Não distante desta porta das ovelhas havia um tanque. Popularmente, este tanque é conhecido como Betesda. Betesda é a transliteração grega do hebraico ou aramaico, palavra diversas vezes entendida como casas de desabafos ou casa de misericórdia. Betesda significa, na transliteração, casa de misericórdia ou casa de desabafos. Então veja que coincidência, né? Cristo passando por um local onde era a porta das ovelhas, e o nosso Cristo foi o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, passando por um local onde se chama casa de misericórdias. Seu sacrifício é exatamente a misericórdia perfeita para pecadores como nós. E isso não é romantizar, porque, amados, o que ele está prestes a fazer é realmente exercer misericórdia para quem necessita de misericórdia. João ainda dá mais detalhes sobre esse local. Ele diz que tinha 5 entradas em volta, ou seja, alpendres. Temos uma engenheira civil ali, certamente ela sabe o que é um alpendre, né? Que no grego significa estoa, ou seja, um pórtico, ou seja, corredores cobertos, onde o povo pôde permanecer ou caminhar protegido do tempo e do calor. Então imagine, em volta deste tanque tinha 5 corredores cobertos. Esses corredores que davam acesso ao tanque é onde permaneciam esses doentes, é onde passavam as pessoas, e próximo dali estava a porta das ovelhas. Então, certamente passava por ali animais, as pessoas paralíticas estavam ali jogadas, aguardando um possível milagre. Um dado arqueológico importante, histórico também, é que a leste das 2 piscinas, com 13 metros de profundidade, irmãos, encontrava-se outras piscinas menores, que atestavam a presença de um santuário pagão de cura. Enquanto os deuses do paganismo só curavam o corpo, e a realidade dessas curas não é posta em dúvida, Jesus pode curar o homem por inteiro. E é isso que o texto vai narrar para nós. A cura física deste homem e a cura da sua alma, a cura espiritual. E entramos no verso 3, aonde o apóstolo João começa a inserir quem são os participantes, quem são os envolvidos neste evento. O verso 3 vai dizer: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Algo aqui já deve ser dito de antemão, para a orientação dos irmãos em seus estudos. Que fique registrado que nos melhores textos massoréticos, ou seja, os textos originais, não são encontrados a parte B do verso 3, muito menos o verso 4 inteiro. O original no grego, os textos massoréticos,
não possuem a metade do verso 3, nem muito menos o verso 4 inteiro. Mas, levando em consideração esse texto, ele diz, a parte que existe, ali costumava, permanecia grande número de pessoas doentes e inválidas. Ou seja, nesses 5 pavilhões, nesses alpendres, havia uma multidão de inválidos de todos os tipos. Particularmente cegos, coxos, paralíticos, isto é, atrofiados ou paralisados. Aparentemente, o doente que Jesus curou era um desses atrofiados. E eles esperavam esse dito movimento das águas. Nenhum dos melhores e mais antigos manuscritos, como eu disse, irmãos, contém estas palavras, sendo um acréscimo feito nas traduções gregas posteriores. Segundo os historiadores, o movimento de tais águas era por um processo natural de borbulhar ou por sistemas de comportas. O tanque em si, ele tinha algum movimento de águas, mas as pessoas criaram um certo misticismo em cima deste tanque. Contudo, a ênfase aqui não está nem no tanque, nem muito menos no possível anjo, mas sim no milagre de Cristo. Por isso que esses acréscimos não vão interferir no objetivo do texto. Então veja, irmãos, o cenário que nós temos aqui, ele não muda. Qual que é o cenário onde Cristo está se dirigindo? Pessoas pobres, cegas, aleijadas, paralíticas, permaneciam ao redor de um tanque de água, esperando somente por uma bênção, que raramente se manifestava. Ele pensou seriamente em ir até lá, fazer o bem, pois lá o bem se fazia bastante necessário. O Evangelho de Cristo, ele deve atingir esses locais. Não me surpreende, irmãos. Jesus Cristo está se dirigindo justamente para um local aonde necessitava dele. Não que outros locais, irmãos, eu estou fazendo aqui uma apologia à missão integral. Longe de mim isso. Longe de mim. O Evangelho deve ser pregado a todos, ricos, pobres, paralíticos, sãos, todos. Mas em questões de debilidades, um local onde a misericórdia era algo realmente necessitado e requerido, era justamente ali que ele estava. Ele achou por bem, na sua soberana vontade, como um Deus, se dirigir até esse tanque para essas pessoas. O cenário certamente era doloroso. Nossa irmã que trabalha no hospital, não sei quantos aqui também trabalham no hospital, o nosso irmão Jobson, sabe que certas alas do hospital é um cenário muito doloroso. É um cenário onde a esperança das pessoas está realmente ali à flor da pele, seja para qualquer lado que você dê. Ou a esperança fraca, já desiludida, ou até mesmo alguém que está ali esperançoso. Eu imagino um crente verdadeiro em um hospital com uma doença terminal. Ele já alegre pelo seu encontro com Cristo. Mas, amados, o cenário não deixa de ser doloroso. A situação das pessoas nos comove, ou deveriam nos comover. O verso 4, João vai dizer: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Ou ainda, um anjo se lavava. É como se descesse um anjo, agitasse as asas dentro do tanque, desse uma borbulhada, uma mexida nas águas, e depois daquilo a água tinha poder curativos. Todo o verso 4 não são encontrados nas versões alexandrinas, manuscritos mais antigos. Julgou-se muito estranha a ideia de um anjo, ainda mais num período messiânico, aonde toda a ênfase e foco deveria estar no Messias. O verso 4 é necessário, irmãos, para entender o relato do verso 7, que se encontra nos originais. A menção do anjo do Senhor poderia ter como finalidade judaizar o santuário pagão. O que significa isso, irmãos?
Muitas pessoas vinham de vários lugares para Jerusalém para observar essas festas. Não descartamos, como até mesmo hoje, pessoas vão em fontes termais, dizem que aquelas águas têm poderes curativos, né? Tem minerais, enfim. Não descarto que pessoas poderiam entrar ali com alguma dor, né, na perna, alguma coisa, devido à peregrinação e devido a esse borbulhar, seja por comportas, ou até mesmo por causa da sua natureza ali de borbulhar, porque existem fontes. As pessoas saíssem ali um pouco melhor. Mas o ser humano, com um coração que é uma fábrica de ídolos, achou uma oportunidade para criar naquele tanque um Deus. Imagine para um judeu vendo que um Deus foi criado, um povo monoteísta, vendo que um tanque próximo do templo era um templo pagão. Então, eis um dos motivos, dos possíveis motivos, deles acrescentarem a parte B do verso 3 e o verso 4 inteiro. Para judaizar o santuário pagão, dizendo que era um anjo do Senhor que vinha. Mas como eu disse aos irmãos, a arqueologia tem fortes indícios de que realmente era um santuário pagão. Elas divinizavam aquilo ali, colocavam deuses, né, como aqueles que curavam. A casa de misericórdias, um local de falsas esperanças. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público, era o SUS. O tanque de Betesda era o SUS. Já trabalhou no SUS, irmão? Não? Graças a Deus. Era o hospital público da cidade, conhecido como Casa de Misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes de que forma? Sem perspectiva de cura. Possibilidades apenas é o que eles tinham. Apenas isso era a esperança dessas pessoas. Se eu não entro lá, pode ser que alguém entre na minha frente. Possibilidades, apenas isso. Que tipo de crença é essa, irmãos? Que tipo de esperança isso gera? Pois é, irmãos. O verso 5 vai dizer que ali estava um homem que esperava por essa possível cura. O verso 5 vai dizer: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, esperando essa possibilidade de ser curado. E este homem era o objetivo de Jesus. Veja, todo o cenário nos mostra as condições psicológicas e emocionais dessas pessoas. Certamente não era um local agradável de se estar. As pessoas ali, naquela esperança, nessa possibilidade, com dores. Eu imagino um paralítico, irmão, que não consegue se levantar pelo menos para ir ao banheiro. Eu penso comigo, aonde que ele fazia suas necessidades? Este era o local. Imagine os 5 alpendres cheios de pessoas, os cegos pedindo esmola. Um cenário deprimente. E lá estava este homem. Lá estava o objetivo de Jesus. Tudo isso colabora para entendermos o porquê e os propósitos de Cristo. O que Ele está querendo nos ensinar? É certo, irmãos, que Cristo escolheu aquele local e este homem por algum propósito. Entre os que estavam reunidos na piscina ou no tanque, esperando por um milagre, era um homem que estava doente há 38 anos. Eu não tenho isso nem de idade. 38 anos. A natureza exata da sua doença não é revelada aqui pelo autor deste evangelho, mas ele era um paralítico fraco demais para se mover por conta própria. 4 décadas de desesperança e sofrimento. 4 décadas esperando por algo que era uma possibilidade e não uma certeza. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Veja, irmãos, que o texto relata que Jesus olhou para este homem, o viu. Quando o viu deitado,
Jesus, então, eu imagino, caminhando no meio daquela multidão, e ele distingue um homem, um paralítico, entrevado em sua cama, na sua maca. E a palavra grega usada para descrever os paralíticos significa literalmente ressequidos. Certamente você já viu um homem que está há muitos anos numa cadeira de rodas. Como ficam os seus membros? Atrofiados, finos, né? A musculatura enrijece, ela atrofia. E é justamente esse o termo grego, o significado do termo grego para paralítico, é ressequidos, paralisados, secos. O olhar penetrante de Jesus foca justamente nesse homem, atrofiado, seco. A alma deste homem também está, irmãos, ressequida, sem esperança. Por que este homem dentre muitos? Você deve perguntar ao texto, por que este? Tinha cegos, tinha outras doenças. Pergunte, por que este? Por que Jesus fitou este homem? Fixou os seus olhos nele e o escolheu. Este homem é a maquete, a expressão exata da desesperança. Ele já não tinha mais sonhos. Sua causa estava totalmente perdida. Não foi ele quem viu Jesus, mas foi Jesus quem o viu. Jesus não só apenas viu ele fisicamente, mas Jesus viu todo o seu passado, a sua condição, e também viu o seu futuro. Viu que a causa da sua tragédia era o pecado da sua juventude. Viu que ele estava colhendo o que havia plantado, como observamos no verso 14. Veja comigo, irmãos, no 14, depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Certamente este homem está colhendo consequências de algum pecado. E ele vira para este homem e pergunta: você quer ser curado? Isso pode soar totalmente estranho. Chegar no hospital, se você que estava no hospital, chegar lá para alguém que está enfermo, você quer ser curado? Você acha que vai responder o quê? Com certeza vai responder. Jesus conhecia a condição daquele homem, e essa pergunta faz jus essa pergunta. Será que era necessário diante deste cenário, diante da desesperança dessas pessoas, chegar naquele lugar e perguntar: você quer ser curado? Repito, Cristo não fala nada, nem faz nada sem um propósito. No mínimo, parece ser uma pergunta estranha para alguém que estava ali para esse fim. Essa pergunta indica o estado mórbido da sua alma. Essas palavras foram ditas para levá-lo a reconhecer abertamente sua profunda miséria e a incapacidade de se livrar dela. A pergunta de Jesus também contém uma promessa de ajuda. Ele não falaria isso se ele estivesse disposto a curá-lo. Mas ao mesmo tempo que apenas essas palavras, você quer ser curado, isso sonda o interior daquele homem, para ver se ele tinha esperanças, vontades. 38 anos na mesma condição. Como você estaria? Ou como você está, irmãos? A condição espiritual deste homem não se difere de muitos nos nossos dias, que esperam e não têm mais esperanças. Já se encontram em uma desilusão, já se encontram perdidos em seus pensamentos. Quem irá me ajudar? Quem irá me socorrer? Como sairei dessa situação? Talvez Jesus esteja perguntando para você esta noite: você quer ser curado? Você deseja uma transformação? Essa pergunta, irmãos, traz tanta capacidade que ele tem para executar essa cura, tanto como uma sondagem no mais profundo do seu ser. Você tem esperança? Veja, irmãos,
Jesus está vasculhando este homem. Lembra o que ele fez com a mulher samaritana? Confrontação. Confrontou ela achando seu marido. Agora ele pergunta: você quer ser curado? Quais são as suas vontades? Verso 7. Disse o paralítico, analise a resposta dele: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja, então, que as capacidades curativas do tanque não podem ser descartadas, porque o verso 7 afirma que tinha algum poder curativo naquele tanque. Mas analise a resposta deste homem. Uma resposta que representa o seu estado espiritual. O homem não conseguiu captar o peso da oferta de Jesus. Em vez de pedir a Jesus pela cura, o homem respondeu expressando sua crença nos poderes de cura do tanque. Também deu enfoque nos obstáculos vivenciados por ele. Talvez você seja essa pessoa que domingo após domingo Cristo lhe pergunta: você quer ser curado? E sabe como você responde para ele? Através das suas atitudes e até mesmo pelas suas palavras. Mas isso aqui tem esse obstáculo, não, mas isso aqui também, tem isso aqui também. E a pessoa começa a criar problemas atrás de problemas. Isso só demonstra falta de confiança. Isso só demonstra, meus irmãos, a desesperança. Quem está diante deste homem é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que transforma as coisas pelo poder de suas mãos e da sua palavra. Assim como ele fez com a água e a transformou em vinho, assim como ele fez com o filho do oficial do rei, se seja curado, vai curado. Seu filho vive e está vivo. Quem está diante de você neste exato momento? A sua palavra está sendo aqui anunciada. Cristo fala conosco. Cristo está no meio de nós. E talvez você esteja vendo mais um sermão e colocando obstáculos, colocando a sua desesperança diante dele. Este homem, esta resposta, é justamente a resposta da incredulidade. Ele diz: eu não tenho ninguém. Não é isso que ele fala? Senhor, não tenho ninguém. Sou vítima do esquecimento, abandono, ingratidão da família e dos amigos. Aquele homem de Betesda despeja sua mágoa diante de Jesus. Além de doente no corpo, ele estava também com a sua alma enferma. Ele atribuía sua falta de cura às pessoas. Não fui curado porque não há ninguém que se interesse por mim. Não há ninguém que me motive. Não há ninguém que me ajude. Amados, eu já fui tentado nisso. E eu sei que você também é tentado. A justificar a sua debilidade espiritual em pessoas. O que este homem está fazendo aqui é justamente, irmãos, o inverso do que aqueles que verdadeiramente creem fazem. Muitas vezes, nos meus pensamentos, eu falei: Senhor, eu não tenho um pastor para me aconselhar, um homem para me ajudar, né? Eu estou começando sozinho. Eu estava igual esse homem. Eu estava igual esse homem, não tem ninguém. Me esquecer. Olha aqui a minha condição.
E Cristo na frente dele, perguntando, você quer ser curado? E a Bíblia diante de mim, e eu falando, Senhor, eu não tenho ninguém. É nestes pontos, irmãos, que temos que nos questionar, cadê a sua confiança em Cristo? O que você precisa mais? Será que a sua confiança não está nessas coisas exteriores? Será que você não é que nem os católicos cheios de muleta da fé? Esse homem está cheio de muleta. E Cristo faz a pergunta justamente para desvendar essa muleta que ele se apoia. Ninguém cuida de mim. Não tenho família. Não tenho isso. Cristo é a nossa família. Cristo é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Ele é o príncipe da paz. É Ele que nos fornece alegria. É Ele que está conosco até que os dias se consomem. Até os tempos é Ele que está conosco, irmãos. É isso que Ele promete. Estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E você precisa do que mais? Aí meu marido não me acompanha na igreja, por isso que eu estou fraco na fé. Não é porque você é fraco mesmo. Não é porque você não tem confiança em Cristo. Eu não tenho alguém, eu não tenho um amigo na igreja. Eu já vi pessoas sair da igreja porque eu tenho amigo na igreja. Aí eu vou lá, ninguém fala comigo. E começa a elaborar argumentos para justificar a sua debilidade espiritual. Muleta. Sabe o que Cristo faz com essas muletas? Chuta todas. Só a Cristo, irmão. É somente Cristo. Não precisamos de ninguém. O apóstolo Paulo tinha campos. João, numa ilha, sozinho, colocado isoladamente numa ilha. Você ficaria lá lamentando, oh Deus, azar, que providência é essa, Senhor, me colocar aqui, sem ninguém, sem uma pessoa para conversar. Talvez você seja que nem aquele filme lá, o Náufrago, né? Fazer o Wilson lá, ia ficar conversando com o Wilson. Falta de confiança. Falta de satisfação, de entrega, de conhecer verdadeiramente aquele que vos anuncia a sua própria palavra. Nós temos a Bíblia. E se nós temos a sua palavra, nós temos Ele. E confiamos nele. E isso nos basta. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Quando ele diz isso, existe um desafio. Isso foi para um homem. Um desafio para esse homem, que acabara de confessar sua completa incapacidade. A esteira que Jesus se refere vem do grego krábados. Era uma cama de campanha, ou seja, um colchão de palha. Sabe aqueles que você leva na praia? Já viu que vende lá, de palha, que você enrola assim fininho? É mais ou menos aquilo. Uma esteira, um colchão fino. Foi dito para este homem: pegue ela, levante-se e comece a andar. 3 verbos no imperativo expressam aqui a integridade da cura. Primeiro, levante-se, para um paralítico. Sugere a necessidade de resolução e ação imediata. Levante-se. Antes de você ficar lamentando os seus problemas, você precisa ouvir essa palavra, confiar em Cristo e levantar-se. Sugere a necessidade de resolução e ação imediata. Pegue sua esteira. Nunca se esqueça de como vivia e da ajuda que lhe foi fornecida. Nunca se esqueça daquele que lhe anunciou as palavras. Porque esse homem, após levantar, ele podia: olha só, agora estou andando, e esqueceu de Cristo. Como vimos que aconteceu? Quando perguntar: quem te curou? Nem sabia quem era. Você também precisa pegar a sua esteira. Você também precisa saber quem é o seu Salvador. Quem é aquele que emitiu a ordem: levante-se. E ele diz o terceiro verbo, no imperativo: ande. Declara a necessidade de passar logo e experimentar a nova vida que Cristo outorga. Andar. Então não basta só levantar, irmãos,
e saber quem nos levantou. Você tem que colocar em curso tudo isso. Você tem que começar a passar a experimentar uma nova vida com Cristo. Você precisa começar a ter a experiência com Ele, conforme a sua palavra. Sabe está no mundo, sabe da cama, levante a sua família, retire o seu relacionamento e mas isso, ai, a igreja pequena, ai, o pastor fala muito alto, ai. Levante-se, pegue e ande. Coragem, tenha um bom ânimo. É isso que Cristo nos fala. Verso 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Amados, imediatamente o homem ficou curado, relata João. Ao contrário de muitas supostas curas modernas, as curas de Jesus estavam completas. É completa, é instantânea, com ou sem fé. Uma coisa que você deve começar a perguntar ao texto: esse homem cria em Cristo? Ele tinha fé genuína em Cristo? Se pergunte isso. Esta aqui, irmãos, é a prova de que uma vez que o homem não exibiu nenhuma fé em Jesus, no entanto, ele foi curado imediatamente e integralmente. Isso é um ponto de alerta e atenção para nós. Milagre não é sinônimo de fé. Milagre não gera fé em ninguém. O que gera fé é a palavra de Cristo. É o seu Evangelho. Isso derruba as falsas curas que vemos atualmente. Uma das mais cruéis mentiras dos curandeiros contemporâneos é que as pessoas que são curadas se devem à incredulidade pecaminosa, as que não são, a falta de fé. A pessoa fala: você vai ser curado, aí não é curado, eles atribuem ao quê? Ah, você não teve fé, você não teve fé o suficiente, por isso que não aconteceu. Coloca carga na pessoa. Que evangelho é esse pesado, hein? Parece carregar uma bigorna nas costas. A pessoa promete uma coisa, não acontece, o culpado sou eu. Vou contar algo que aconteceu agora esses dias. Meu sogro tem um funcionário, a esposa estava com câncer, tratando, fazendo quimioterapia. Começou a buscar a Deus, começou a frequentar uma igreja, e a pessoa virou para ela e falou: você vai ser curada. Ontem ela morreu. O marido também estava começando a caminhar, a querer a Deus. Como é que você acha que vai ser o pensamento dessa pessoa hoje, o marido? Como é que estão os sentimentos dele? Quem vai pagar essa conta? Irmãos, fuja desses lugares. Saia desses lugares. Quando Cristo quer curar alguém, Ele faz deliberadamente quando Ele quer. Ele não precisa de ninguém para ficar anunciando. Ele vai e executa através da mão dos médicos, ou não. Ele não precisa de mensageiro. Não fique falando. Essas pessoas fazem isso porque de 50 que eles falam que vai ser curado, se ele acertar 10, pronto. Pronto. Agora e os outros? O que ele gerou? Isso derruba essas crenças desses curandeiros. Não são curadas e atribuem a elas a falta de fé. Em contraste, aqueles a quem Jesus curou nem sempre apresentaram fé. E este homem é um exemplo, um excelente exemplo. Ele não esboça nenhuma fé em Jesus, Jesus vai lá e faz o milagre. Como é que os curadeiros falam: faltou fé em você, por isso que você não foi curado? Peraí, mas e o paralítico do templo de Betesda? Falta de conhecimento bíblico. Isso também nos expressa aqui, nos ensina sobre a graça soberana de Deus. Este incidente demonstra a graça soberana de Deus. Entre todos aqueles doentes, Jesus escolheu aquele homem. Ele escolheu um. Podia escolher outro?
Poderia, mas ele escolheu aquele homem. Isso mostra a sua soberania para dispensar a sua graça sobre quem ele quiser. Amados, o Senhor não o escolheu porque previu o que ele teria feito. Não. E sim foi um ato livre e soberano do nosso Senhor. Assim como na eleição. Somos aceitos sem qualquer sinal de nossas irmãs. Aquele dia também era sábado. João observa e destaca isso no verso 9. Que o dia da cura era um sábado. Na realidade, esta é a chave para todo o incidente. Ele prepara o terreno agora para a hostilidade que as autoridades judaicas se manifestavam em direção a Cristo. A cura da oposição dos judeus fora alimentada por este milagre no tanque. Verso 10. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Sim, irmãos, aquela de palha. Até o Jojo consegue levar. Aquela. Olharam para ele e falaram: não é permitido, você está carregando. Amados, primeira coisa, Jesus escolheu o sábado. Jesus poderia facilmente ter escolhido segunda-feira, sexta, quinta, qualquer dia da semana. Veja que ele agiu conforme a providência de Deus para executar seus decretos. Em que dia? No sábado. O Senhor não só queria mostrar a misericórdia para este homem, na verdade o Senhor escolheu deliberadamente para curar este homem no sábado, para enfrentar o legalismo superficial e a falência espiritual de Israel. Aí você que fala: Jesus era um homem pacífico, ele não entrava em confrontos. O que ele está fazendo aqui? Por que ele fez no sábado? Ele fez justamente no sábado para entrar providencialmente nesta batalha com os judeus, para também confrontar a incredulidade desses homens. Amados, não existe evangelho sem confrontação. Não existe mensagem. Eu leio a Bíblia, irmãos, todos os dias, e cada texto me confronta. Não dá para você ler a Bíblia sem ser confrontado. Por quê? Porque somos pecadores. E o que Deus exige de mim, e o que é para mim, é justamente o que eu desejo, o que eu quero, mas eu não faço. Romanos capítulo 7. É justamente isso. Jesus escolhe o sábado. E isso é o terreno e o cenário perfeito. O sábado da salvação, né? Como os adventistas creem. O sábado tinha se tornado o tema importante da vida judaica. Até mesmo a observação imposta, conforme os costumes do Mishnah ou Talmud, poderiam alcançar a salvação. Ao se depararem com Jesus, não observando suas tradições, tiveram Jesus como um libertário antinomiano. Hoje é sábado, diz o texto, não lhe é permitido carregar a maca. Amados, o Talmud, que é o documento judaico que retrata os costumes extra-bíblicos, eles têm um motivo bíblico, porém deste motivo bíblico eles criam outros costumes. O embasamento está ali, guardar o sábado. Nós também guardamos, mas no domingo. Mas de que forma nós guardamos? Nós colocamos os pingos no i. Atos de misericórdia, você deve e é obrigado, digamos assim, a realizar no sábado, no dia do Senhor. Mas os judeus, eles tinham aproximadamente, não vou me recordar o número, mas se não me engano é 39 trabalhos listados que não se podia cumprir e realizar no sábado. 39. E acredite, carregar uma maca estava lá. Carregar uma maca era proibido no sábado. Jesus vê isso. E o que ele faz? Vou confrontar esses homens. Ele queria. Ele desejava isso. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Em vez de alegria pela cura, afinal, esse homem estava 38 anos lá naquele canto. Se ficar olhando na esquina 38 anos, será que a gente vai conhecer ele? Será que o GC vai dizer: beleza? 20
aquele homem lá, 38 anos. Certamente esses judeus conheciam esse homem. Certamente, não tenho dúvida quanto a isso. Em vez de se alegrarem por aquele homem estar andando, ter saído lá do poço das misericórdias ou dos desabafos, eles, em vez de se alegrar, o que eles fazem? Você está andando? Você está carregando? Irmãos, por quebrarem as suas regras triviais. Eles estavam muito mais preocupados com os regulamentos legalistas do que o bem-estar do homem, principalmente da sua alma. A falsa religião fez isso. Ela não pode mudar o interior do homem e por isso é deixado para manipular a de fora. Toda a igreja, anote isso, irmão. Toda a igreja que falta espiritualidade, que não trata a alma dos indivíduos, ou seja, com a palavra, porque o poder está na palavra, ela necessita substituir isso com outra coisa. E na maioria das vezes, sabe com o que é? Com pragmatismo, com trabalhos, com regras. Eu preciso suprir a minha falta de espiritualidade com alguma coisa que eu realizo. É justamente a condição espiritual dos judeus. Verso 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. O homem que me curou me disse. Indagado no ato de violar os regulamentos tradicionais do sábado, o homem tentou se defender, deslocando a responsabilidade para Jesus. Então ele sacou mais uma muleta e se apoiou. Você, quando é confrontado, faz o quê? Pega a muletinha? Dá uma escoradinha? É isso que você faz? Ele desvia, desloca a responsabilidade para Jesus, sem ao menos saber o nome dele. Sem falar. Seu raciocínio foi o seguinte: alguém que realiza um ato tão glorioso tem direito de ordenar que eu carregue a maca. O que a pessoa curada deve fazer, eu devo realmente respeitar aquele que me curou, mesmo que seja no sábado. O raciocínio, obviamente, seria esse deste homem. Verso 12. Então me perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? Perceba que a preocupação desses homens, dos judeus, era apenas com seus costumes. Aquele homem estivera 38 anos na beira do tanque. Certamente era alguém conhecido, como eu falei para os irmãos, mas a religiosidade sufocava a misericórdia, sufoca a espiritualidade. Amados, eu falo isso sem problema algum. Eu fui expulso de uma igreja, me expulsaram de uma igreja. Sabe por quê? Porque eu confrontei os atos exteriores deles. Isso poderia acontecer em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de muleta na fé. Elas gostam de se apoiar em coisas, em atos. Isso se chama idolatria. Quando as pessoas atacam, a palavra é revelada e mostra que você é um idólatra, qual que é a reação das pessoas? Na maioria dos casos. Quê? O que você é? Aí você mostra a palavra. Não. A mãe do meu filho, ele voltou para casa. Estava comigo. Até semana passada agora. Sábado ele voltou. Ele foi 15 dias de sabatim de Bíblia. Segundo o mandamento, aprendeu. Providência de Deus, então ele ouviu alguma coisa. Evangelho. Chegou em casa, os pais católicos. O vô, a avó, a mãe. Cheio de terço em casa, imagem. Pela graça de Deus, chegou confrontando todo mundo. Falou: o que é esses negócios aí? Você quebra o segundo mandamento. Meu filho vai fazer 11 anos de idade. Tem mais coragem do que muito adulto de 30, de 50 anos. Me ligou. Desespero. Só uma religião que existe? Rangendo os dentes. Só existe uma religião? Eu falei: sim, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é a única religião. Ele proíbe
a imagem de utensílios, objetos, imagens. Ele proíbe, aí você manda o texto. Adianta? Adianta falar para o idólatra o que a Bíblia fala? Não. Range mais os dentes. Você está sendo sujo. A Bíblia é suja, é isso que você está falando? A palavra é suja? Que eu estou usando ela. Idólatra sempre vai se explorar em alguma coisa. Nunca vai reconhecer o seu erro. É o que está acontecendo aqui, irmãos? Perceba que a preocupação desses homens era apenas os seus costumes. Aquele homem estivera há 38 anos na beira do tanque. Certamente era alguém conhecido. A religiosidade sufoca a misericórdia. Verso 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Dificilmente percebemos sinais de fé nesse homem. Diferentemente da mulher samaritana, lembra lá no capítulo 4, verso 19? Olha o que ela disse. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Ela não teve medo, ela foi na cidade, anunciou esse profeta, falou sobre esse Messias. Amados, não encontramos esses princípios deste homem. Jesus, neste momento, se retira do meio da multidão e certamente, momentos mais tarde, encontraria esse homem novamente, agora para curar a sua alma. Verso 14. Mas mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Amados, acabamos de aprender aqui na EBD. É possível não pecar? Então Jesus está dando uma ordem absurda? Esse homem tinha capacidades, poder para não pecar, assim como Caim. Veja então o que está acontecendo aqui. Pecar, certamente ele pecaria. Então o que lhe faltava? De justificação em Cristo Jesus. Ele precisava confiar em Cristo para que os seus pecados fossem imputados nele. Amados, o texto diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo. Mais tarde ou depois destas coisas, marca um intervalo de tempo não definido, né? O mais tarde poderia ser horas, pode ser dias, não sabemos. Talvez esse homem pôde refletir na sua casa sobre a cura. Talvez ele chegou em casa e as pessoas: o quê? Como é que você está andando? Talvez ele teve tempo para refletir. E até mesmo sobre a verdadeira identidade de Cristo. Não se pode estabelecer a partir do texto se este encontro foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas, amados, uma coisa é certa. O que esse homem foi fazer no templo? Perceba. O que esse homem foi fazer no templo? Há diversos motivos que poderiam ser aqui listados, rigorosamente religiosos ou não, pelos quais os judeus iam à casa de Deus em grande número e passavam o tempo ali. Portanto, não é possível ter certeza que a presença do homem no templo, nesta ocasião em particular, fosse para trazer uma oferta de gratidão a Deus por sua cura. Podemos descartar essa possibilidade. Esse homem estava no templo ali e Jesus o encontra. E ainda lhe faltava a cura da alma. Por outro lado, devemos analisar que parece óbvio o motivo pelo qual Jesus continuou a tratar com ele. Em todo o relato de cura deste homem, nada se falou a respeito de uma mudança, de uma condição espiritual. Seu corpo foi curado em específico. Não nos surpreende que aquele que cura procure agora restaurar a sua alma. Você não viu isso nem atrás dele, irmão. Ou seja, o texto nos mostra, nos induz que ainda faltava alguma coisa para aquele homem. Olha, você está curado, ele diz. Não volte a pecar. Cristo não repreende por aquilo que ele mesmo lhe der, mas apenas o lembra de que ele fora curado, a fim de que, recordando o favor que recebera, passasse a servir a Deus, servir o seu libertador,
durante toda a sua vida. Amados, do que adiantaria Cristo nos retirar da lama, nos dar um banho espiritual, para depois você falar, entra e mergulhar de novo na lama? É justamente isso que ele está falando. A partir de agora você deve viver de uma nova maneira, de uma maneira diferente, em gratidão por aquilo que você recebeu. Assim é comigo e com você, meu irmão. Pecado sim, mas isso é pretexto para vivermos na lama? De maneira alguma. Mas olhamos para Cristo e a sua obra e somos compelidos a viver de uma forma santa. Isso é mais gratidão do que realmente legalismo. Se é normal dizer que é só gratidão. Muitos falam para a igreja porque é minha obrigação como crente todo domingo ir para a igreja. Aí põe a roupinha de crente, põe a Bíblia de crente e vai para a igrejinha. Amados, estamos na igreja porque aquele que nos salvou está sendo celebrado aqui. Estamos na igreja porque é um prazer relembrar, recordar da obra e da pessoa daquele que nos salvou. Isso muda tudo. Ingratidão, eu oferto na igreja para glorificar o nome de Deus, porque eu sou grato. O que para mim é míseros reais diante da alma que Ele me restaurou, que Ele me curou. Em tudo. Eu vou falar externalizando o sacrifício de Cristo, porque uma pessoa que tem esse contato que nós estamos tendo aqui e volta para o mundo. O que a palavra de Deus diz? É como uma porca lavada que volta a revolver-se na lama. É como um cão que volta para o seu próprio vômito. Hebreus 6, verso 4 vai dizer que é impossível trazer essas pessoas novamente para o arrependimento. Por quê? Porque nunca foram salvas. Eles estão no nosso meio e nunca foram livrados. Como você tem vivido lá fora, meu irmão? Cumprimos, observamos, não pecamos e buscamos não pecar. Na verdade, essa é a palavra. Buscamos não pecar em gratidão e reconhecimento da obra da cruz. Esse é o ponto. E ele complementa: você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Ao responsabilizar o homem de não pecar mais, ele não lhe impõe o viver isento de todo pecado, mas fala em termos comparativos quanto à sua vida anterior. Pois Cristo o exorta de agora em diante cultivar o coração quebrantado e não fazer o que outrora fazia. Esse é o seu pensamento? Porque é justamente esse o ponto de uma pessoa que nasceu de novo. Esse é justamente o pensamento de uma pessoa que chegou até Cristo, que foi agraciada por Deus. A forma como você lida com o pecado demonstra se você é salvo ou não. Você é aquela pessoa que fala, está tudo bem, mas o pecado, não tem problema, tudo certo. Ou você é aquela pessoa que tem um coração quebrantado. Você é uma pessoa sensibilizada pelo dano do pecado que afronta e atinge a santidade de Deus. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, quando você pecar, ele vai reagir como Deus reage. É a parte de Deus que está dentro de nós. É impossível você pecar e o Espírito ficar assim. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios? Vocês são templo do Espírito Santo. Não profanem esse templo. Cuidem desse templo. Pintem as paredes deste templo. Limpem este templo. Através da renovação da nossa mente, do processo de santificação. Como que um crente verdadeiro
Ele anda em novidade, buscando a santificação. Seja a paz para com todos e a santificação. Hebreus capítulo 12. É assim que vive o crente. Aí você fica com dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Pense como você lida com o pecado. Se você é salvo, o Espírito Santo está em você. Ele vai te incomodar. É como aquela história que o Paulo relata: um jovem veio desesperado, chorando: gente, eu sou salvo, eu sou eleito, pastor, o que eu faço? Vai para os melhores prostíbulos da cidade, vai para a palavra da cidade, enche a cara, vai embora. Aí começou a chorar. Aí o pastor: por que você está chorando? Não consigo. Você é um salvo. Você é um salvo. Ponto. Simples. Resolvido. 15. Aqui as coisas começam a mudar. Pode circular o verso 15 aí, tá? Olha a distinção, olha a diferença. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. O que aconteceu? Nós vamos perguntar: um homem ali. Será? Agora ele. O texto diz: um homem foi contar. Ele sai do seu encontro com Cristo e fala: agora eu sei quem é meu Salvador. Quem me curou? Cristo Jesus, o Messias. Ele me libertou. Agora sim, começamos a cruzar com o relato da mulher samaritana. Agora sim começamos a ver o relato aqui dos primeiros discípulos: Natanael, Felipe, André, Pedro. Aonde você está, Jesus? Quero ficar com você. Agora sim as coisas começam a mudar. Verso 16: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Ao direcionar sua atenção a Jesus, a ira das autoridades judaicas se tornou tão intensa que determinaram em seus corações persegui-lo até a morte. O verbo se refere a uma atividade hostil, contínua. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Eles pensavam em Jesus e eles já tinham planos de querer matar. Eles pensavam neste nome, Jesus Cristo, e eles pensavam: esse aí a gente tem que esmagar, a gente tem que acabar, eliminar. Esse era o pensamento desses incrédulos, desses judeus. Tornou-se cada vez mais definida e determinada essa hostilidade, até finalmente pregarem Cristo na cruz. Providência? Providência divina? Verso 17: disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que ele quis dizer com isso? Que estava cumprindo o plano de redenção. Não sabemos quem buscou o diálogo primeiro com Jesus, se foi os judeus ou se foi o próprio Cristo. De qualquer forma, Jesus se defende, indicando que ao realizar esta obra de misericórdia no sábado, ele agiu em conformidade com o exemplo do próprio Pai. Afinal de contas, o Pai e o Filho estão envolvidos em uma única tarefa. O que os judeus eram, irmãos? Monoteístas, correto? Olhavam para Deus e tudo para Deus. Jesus pega isso. Vocês não acreditam em Deus? Então, eu estou fazendo tudo que o Pai faz. Ou seja, se eu curei no sábado, é porque era da vontade do Pai curar no sábado. E se existe alguém errado entre o tradicionalismo religioso de vocês e a cura e a misericórdia exercida no sábado, quem está errado? Vocês. É aquela grande história. Se parece um tema aqui na Bíblia que você não entende direito e que você acha que está contradizendo outros pontos, aonde que está a culpa? Em você, irmão. Com certeza em você, no seu entendimento, na sua interpretação, não nas palavras divinas, irmãos. Verso 18: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai.
e falando-se a Deus. Trindade para esses homens passava longe. Jamais. Com essas palavras aqui, irmãos, mas também, ou por essa razão, depende aí, né, da sua versão, por ter chamado Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, mais uma vez o autor deixa claro o propósito do seu Evangelho, lá no capítulo 20, verso 31, destacar a divindade de Cristo, para que as pessoas passassem a crer. Esse propósito era fortalecer os crentes, de modo que continuassem a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O propósito de João está enfático aqui no verso 18. Esta reivindicação foi o motivo da crucificação de Cristo. Eles compreenderam imediatamente que Jesus reivindicara para si a divindade no sentido mais alto possível, ser igual a Deus. Ou essa reivindicação era a blasfêmia mais perversa, a ser punida com morte, ou então era a verdade mais gloriosa, a ser aceita pela fé. É nisso que cremos. Cristo como divino e o nosso Salvador. Amém? Semana que vem ele vai continuar nesse discurso para esses homens. E Deus, com certeza, irá nos abençoar ainda mais. Amém? Que Deus te abençoe. Fique de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Oremos, irmãos. E se Deus tem comunicado a sua palavra para cada um de nós aqui, devemos aprender, devemos conformar as nossas vidas ao que Ele está nos ensinando. Em arrependimento, fale com Deus, busque ao Senhor. Se algo te confrontou esta noite, busque essa melhora em Deus. Se arrependa, fale com Ele. Ele é poderoso para nos ajudar, para nos libertar e nos reconduzir. Ore ao Senhor, busque a Ele nesse momento. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento queremos lhe agradecer pela sua palavra, pelos seus ensinos. Agradeço por tudo que aqui foi dito e expresso, conforme o texto de João. Certamente, Deus, temos incredulidade em nossos corações. Certamente necessitamos do arrependimento genuíno para as nossas vidas, para a conformidade em Cristo. Que o Senhor venha, Deus, a nos ajudar a santificar esse povo. Nos ajude, ó Senhor. Esteja conosco cada vez mais. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde nesta semana, mas que principalmente a sua palavra esteja sendo, Deus, gravada, que possamos meditar nas Escrituras diariamente e buscar o Senhor em oração. Nos ajude, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima semana. Temos cantina. Tá? Hoje é da nossa irmã aqui, que é mãe, né? Que está só aguardando, nossa irmã Natana, irmão Felipe. Então não vai embora sem passar na cantina ali e comer um salgado. Deus abençoe. Ótima semana.